Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Bom dia! Eu estou com frio hoje, então estou usando essa blusinha aqui. Está frio aqui dentro, não? Eu vou me conter e tentar passar por isso hoje com apenas a minha camisa. Você poderia abrir para nós com uma oração, por favor? Com certeza. Querido Pai, estamos lidando com assuntos muito sérios. Precisamos da Tua luz. Eu oro para que Tu guies nossos pensamentos e nos ajude a encontrar a verdade em meio a tantas mentiras. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. No episódio passado, você mencionou que nós vamos entrar nessa conversa sobre o Rei do Norte e sair das cidades e etc. Mas também tem outras coisas interessantes que você também mencionou que você gostaria de falar. Como que você teve essas ideias e talvez você possa dar a nós uma introdução do que nós estaremos falando nos próximos episódios? Bem, será mais de um episódio. É um assunto bastante amplo. Martin, o que você fez aqui na minha cadeira? Não consigo me mexer como antes. Parece que nós estamos num carrossel. É verdade. A gente parecia criança brincando com essas cadeiras, girando, girando. Então você decidiu travar minha cadeira, não é? Mas tudo bem, você não travou a minha língua. O título é Teorias da Conspiração com grande ponto de interrogação. Este assunto é sempre polêmico, não é? Alguns se perguntam se... Como é que é mesmo nos filmes, quando uma certa faixa etária não pode assistir? Eles dizem sob o cuidado dos pais. Classificação indicativa ou algo assim, não é? Eu acredito que pessoas muito sensíveis ou aqueles incapazes de pensar fora da caixa deveriam parar de assistir agora, pois elas podem ficar um pouco confusas e até nervosas e começarão a escrever artigos e coisas do tipo. Então isso é um aviso que você acabou de dizer. Sim, é um aviso. Talvez seja melhor não assistirem. Então, se você é sensível, por favor, retenha o que é bom. Retenha o que for bom. Ok? Então, por favor, nos inicie nisso. Qual é o método por trás de tudo isso? Como essas coisas se conectam? Há tantas conexões, tantas coisas que acontecem no mundo hoje que parecem não ter relação uma com a outra. Algo acontece ali, algo acontece aqui, mas é uma verdade, é uma teoria da conspiração. Como tudo isso se encaixa? Bom, nós já dissemos no passado que nós utilizamos um filtro, não é? E esse filtro é a palavra de Deus, que foi dada através da Bíblia e dos profetas. Como então nós ligamos os pontos para saber em qual direção estamos indo? Eu acredito, e você também, que estamos vivendo nos últimos dias. Estamos progressivamente atingindo o clímax. E sabemos que, através da Bíblia, esse clímax não será algo bonito. Por exemplo, ao levarmos em conta a destruição de Jerusalém, ela é um tipo da destruição do mundo. Isso nos dá um vislumbre de que a coisa será muito séria. Agora, eu preciso me perguntar quais eram as condições do mundo antediluviano para que Deus chegasse ao ponto de tomar a decisão de acabar completamente com essa estrutura. Por que Deus chegaria ao ponto de destruir quase que completamente a humanidade? Deve ser algo sério, não é? Correto. Será que Deus é um tirano? Seria ele um monstro que quer forçar a vontade dele sobre nós? Ou seria por uma outra razão? Bom, mas sabemos qual é o caráter de Deus. A Bíblia nos revela claramente. Jesus é a revelação desse caráter. E
Quando eu estudo a Bíblia e vejo esse grande contraste entre a intransigência dos fariseus e escribas e a maneira de agir e falar de Jesus, tudo fica claro. Eles tinham inventado tantas normas, tantas regras e restrições. Eles eram loucos por controle. Sim. Jesus, por outro lado, ignorou as normas criadas por eles, que eram contrárias à palavra de Deus. As normas deles visavam controlar as pessoas. E ao olhar para essas normas inventadas, eu me lembro da minha infância. Eu mesmo me revoltava contra esse autoritarismo exagerado. Eu, então, acabei me atraindo para um lado ao invés do outro. Mas veja, não é que Deus não coloca as regras, Ele coloca regras. Porém, a metodologia de Deus visa mostrar como as regras dele são lógicas, de bom senso e essenciais. Ele nunca nos disse, seja como um cadáver, obedeça, como dizem os jesuítas. Pelo contrário, Deus nos convida a razoar com ele. Temos, portanto, duas metodologias de controle, bastante diferentes. O modo de controle de Deus é apelar ao seu intelecto, apelar ao seu coração, e então trazer o intelecto e o coração em harmonia com a vontade dele, que, por sua vez, é perfeita. A outra, no entanto, é coerção. Vocês farão do meu jeito, por bem ou por mal. E, ao olharmos as teorias de conspiração, vemos que muitas coisas são decididas por baixo dos panos. Ora, mas que contraste com a Bíblia. Jesus disse, nada em segredo, não fiz nada escondido. Se querem saber o que penso, pergunte a qualquer um. Tudo o que falei, falei publicamente. Portanto, tudo aquilo que é secreto é conspirador. E se você contrastar com a maneira que os fariseus decidiram que ele deveria ser morto, tudo isso foi feito em segredo. Tudo foi uma grande teoria da conspiração. O julgamento dele e tudo. Agora, se faça a seguinte pergunta. Ao olharmos a maneira de agir de Satanás ao longo de toda a história, vemos que ele tenta controlar a força. Ele quer que você o obedeça de qualquer jeito. Ele não trabalha com coerção? Sim. Claro que sim. Ele não tornou-se o inquisitor daqueles que não obedeciam? Sim. Sim. E se você insistisse em recusar a obedecê-lo, ele te queimava na fogueira. Então, ele é assim. E é essa mesma mentalidade que encontramos no mundo afora. E ao olharmos para essa mentalidade, sabemos quem está por trás dela. Qualquer forma de controle da vontade, qualquer forma de coerção, não é de Deus. Deus sempre apela ao intelecto, à consciência. Então, ao discutirmos essas teorias da conspiração, nós veremos qual é a verdadeira agenda. Porém, nós também precisamos estudar qual será a resposta de Deus a isso. Será então que Satanás quer toda a humanidade ao seu lado? Mas será que haverá um Mordecai às portas que o irritará? E será que ele chegará a tentar destruí-lo? Sim. Nós já discutimos aqui sobre a hierarquia da Igreja Católica. Para ela, a sua forma de pensar tem que ser aceita. Nós vimos isso nos documentos jesuítas. Você tem que abrir mão da sua maneira de pensar. Você tem que aceitar do jeito deles, seja por bem ou por mal. Então, isso com certeza não é de Deus. Não. É isso que eu estava querendo dizer. Deus sempre luta em favor da sua liberdade de escolha. E será que a Bíblia nos diz que esse conflito irá aumentar ainda mais no fim dos tempos? Sim. Haverá uma tentativa de se destruir aqueles que não concordam com a agenda.
E de quais lugares deveríamos esperar maior oposição? Provavelmente de países que estão acostumados a seguirem seus governantes de maneiras robóticas. Me surpreende ver como as pessoas sofreram lavagem cerebral. Veja os exercícios militares desses países de regimes autoritários. É impressionante ver como os soldados marcham de maneira tão ordenados. Parecem robôs, possuem precisão absoluta. E ao verem o seu líder supremo, o ovacionam. É como se a consciência deles não existissem mais. É nessa direção que estamos indo. Existe um prazo. Estamos nos direcionando ao clímax da história e deveríamos observar os sinais. Hoje nós daremos uma olhada em alguns sites que talvez perturbarão as pessoas, mas devemos observar como ele se encaixa no cenário profético. Bem, alguns deles parecem ter saído de sites conspiradores, mas alguns deles foram retirados de sites oficiais do governo, de organizações de grande importância que basicamente governam o mundo. Ficaremos surpresos pelo fato de a realidade ser mais impressionante que a ficção. E é aí que começa a ficar assustador. É aí que fica assustador. Podemos começar? Vamos começar. Nós avisamos. É. E talvez eu poderia adicionar a esse aviso que algumas pessoas podem pensar que nós promovemos o medo. Mas nós, na verdade, estamos tentando fazer sentido disso tudo para que as pessoas possam, talvez, pensar como as coisas se conectam. Porque se você está consciente e você viu essas coisas, então você não se assusta. Sim. Nós só nos assustamos com o desconhecido. Este é um ponto importante. A Bíblia não nos ensina que a nossa guerra é contra as forças espirituais? Sim. Ela ensina, não é? Será então que o mundo ocultista não fará parte de tudo isso? Com certeza. Será que a comunicação com demônios não faz parte de tudo isso? Com certeza. Os líderes mundiais não se comunicam com demônios? Sim. É claro que sim. Sim. Nós mostramos vídeos aqui sobre a comunicação de vários líderes com aqueles que já morreram. Nós sabemos que, na verdade, são demônios, pois os mortos Correto. não sabem de nada. Então, falaremos de várias questões que, para alguns, pode parecer um absurdo. Mas lembre-se, por exemplo, daquele vídeo do Roger Morneau, Uma Viagem ao Sobrenatural. Para muitos aquilo é irreal. Acontece que eu mesmo me envolvi com isso. E eu sei que é real. Eu mesmo, em meu passado, cheguei a conversar com demônios diretamente. Diretamente. Eu sei como funciona. Só que aqueles que nasceram em uma bolinha, protegidos de todas essas coisas, poderiam pensar que isso não existe. Mas eu afirmo a você, é verdade. Sim. Quando se está em uma sessão espírita, falando com um demônio, aquilo é bem real. É um fato. Simplesmente não dá para negar. Mas vamos começar. Há uma página bastante, digamos, bastante interessante. Se chama Deagle.com. Não se trata de um site governamental, mas é uma organização de inteligência para o governo dos Estados Unidos. E ela faz algumas previsões bem estranhas. Essas previsões, na verdade, foram usadas no WikiLeaks. Alguns governos as utilizaram no passado para, você sabe, determinar algumas questões envolvendo o transcorrer das coisas no mundo. Essa página aqui em cima não é a Deagle, é a Estimate.com, e este site faz a pergunta: que despovoamento global massivo é este que vai acontecer até 2025? Veja, não estamos marcando uma data, estamos apenas citando um site. Vamos agora ao site da Deagle e vamos ver o que eles têm a dizer a respeito disso. Mas antes,
Este é o Algaro Blog. E eles estão ligando Bill Gates com planos de despovoamento, dizendo que ele tem um plano. Eles falam coisas aqui bastante sensacionalistas, dizendo que o Bill Gates tem um plano de despovoamento global, que ele quer matar você. Isso, na verdade, é ridículo. É claro que um homem sozinho não elaboraria um plano como este, mas ainda que esse plano existisse, também deveria haver outros poderes por Correto, trás. eles não estariam sozinhos. Este blog também citou o site Deagle, dizendo que eles fazem uma previsão misteriosa a respeito da população mundial até o ano 2025. Eles seguem, então, falando sobre o desenvolvimento de uma vacina universal, dizendo que esse seria um dos meios para atingir esse despovoamento. Mas, quando algo é tão descarado assim, é porque é nisso que as pessoas querem acreditar. Mas existe uma outra questão por trás, e nós queremos chegar a essa questão. Há o fato também de o diabo querer preparar o mundo para o que está vindo. Será que ele estuda a Bíblia? Sim. E ele vai aparecer como um anjo de luz, o que significa que ele não virá como um demônio. Então, se ele tem uma boa ideia de onde nos encontramos no curso da história, e se ele conhece os limites estabelecidos por Deus, limites estes que o ser humano não terá liberdade de ultrapassar. Por exemplo, o povo antediluviano atingiu esse limite, como foi também o caso de Sodoma e Gomorra. Sim. Existe um limite, e as nações não poderão passar desse limite. Se chegarem lá, deverão ser destruídas. Correto. Então, o diabo sabe o que vai acontecer. E sabendo o que vai acontecer, talvez ele tenha uma noção muito melhor de onde nos encontramos hoje. Sabendo disso, será que ele poderia fazer previsões? É, exatamente. Não é? Ok. Este site aqui nos mostra as fontes do Deagle e acredita que isso seja um estado obscuro. Isso veio do próprio Deagle. Suas fontes são o Departamento de Defesa americano, Departamento de Estado, a CIA, o Banco Mundial e a União Europeia. Temos aqui a Guarda Costeira Americana, Departamento de Defesa, Força Aérea, Exército, Fuzileiros Navais, Marinha. Estas são as fontes do Deagle. Isso, então, é bastante interessante. E o autor desse site acredita que este seja o estado obscuro. Então vamos visitar o site e ver o que ele nos diz. Esta é uma lista parcial dos conhecidos parceiros do Deagle e de seus clientes, de acordo com o próprio site. A Agência de Segurança Nacional, o Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Organização para Desenvolvimento e Cooperação Econômica, a OSD, a Agência de Aquisição de Defesa Russa, a Stratfor, o Banco Mundial. Impressionante, não é? É uma lista muito impressionante. Também é estranho que essa agência não tenha uma seção sobre nós no seu site. Não tem? Não dá muito facilmente para ver quem eles são. Mas o Wikileaks se envolveu com ela, o governo americano a usou. Não é muita gente que a conhece, mas ela está aí. É fascinante. Este texto foi tirado diretamente do site da Deagle. Nele, a agência explica por que eles têm esses números de despovoamento massivos. Nós já vamos ver isso daqui a pouco. É uma longa história, mas, segundo eles, não é necessariamente o resultado de guerras. Poderia ser a migração, poderia ser devido às mudanças econômicas, e, é claro, a pandemia também poderia levar a este cenário. Vamos então ler algumas das coisas que eles estão dizendo aqui. Tem havido muitas perguntas a respeito de nossa previsão, especialmente a daquelas que focam nos Estados Unidos. Bem, elas não serão respondidas uma a uma, mas abaixo você poderá encontrar algumas explicações, pensamentos e reflexões. Tentaremos ser o mais sucintos possível.
a maior parte dos dados econômicos e demográficos utilizados na previsão está grandemente disponível através de instituições como a CIA, o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e etc. Portanto, aqui neste parágrafo, eles dizem que pandemias exercerão um importante papel no despovoamento do mundo. Também diz que o colapso do sistema financeiro do Ocidente dará o fim aos padrões de vida da população. Haverá o fim de esquemas Ponzi, como o da Bolsa de Valores e os fundos de pensão. A população será atingida tão gravemente pelos estouros de bolhas e esquemas Ponzi que o sistema de imigração será revertido, graças aos consequentes eventos que acabarão levando à morte do Estado. Eles estão, basicamente, prevendo uma aniquilação. As pessoas migrando para fora dos Estados Unidos. Mas o período de tempo é que é fascinante. Nos desculpamos por desapontá-los com nossa previsão, mas a situação tem se tornado pior a cada ano desde o início da pré-crise em 2007. Eu não vou falar nada a respeito disso. Mas aqui há uma frase muito interessante. Veja, o número em si não é importante. O que é realmente relevante é que esse cenário pode ir além da condição inicial que prevê a redução de 50% para mais de 90%. Interessante? Acabar com 90% da população? Vale ressaltar que não foram incluídas nesta previsão pandemias ou guerras nucleares. Veja que eles mencionam pandemias aqui. Mas neste cenário aqui, neste caso, eles nem incluíram a ação de uma pandemia ou guerra nuclear. O que então acabaria com toda essa população? Eu não sei. De acordo com eles... É aí que começa a ficar interessante. Precisamos pôr a nossa mente para funcionar. Veja um país como a Índia, por exemplo. Veja só. Eles citam aqui a Índia e o ano em que foi feito o recenseamento de sua população. Segundo eles, foi no ano de 2017. A população era de 1,3 bilhões. E também cita qual é o produto interno bruto do país, assim como outros dados. É interessante notar que o produto interno bruto era 2,4 trilhão. E agora, veja aqui na previsão para 2025. Segundo a previsão, a população aumentará. Veja a setinha verde. Ainda se manterá dentro do 1,3 bilhão, mas a população aumentará. Então fica óbvio que coisas como pandemias ou guerras nucleares não afetarão. E migração? Migração, nada disso. O produto interno bruto será 5,1 trilhão, enquanto que antigamente era 2,4 trilhão, ou seja, vai mais do que dobrar. Isso é impressionante. E isso é de 2017 para 2025. Não vemos nada do tipo acontecer no momento. Não. Nada como isso. É muito interessante, mas fica ainda mais intrigante com relação a outros países. Veja a Alemanha. É um país ocidental. É um país cristão. Correto. O país anterior não era cristão. Em 2017, a população era de 81 milhões. Isso é um fato. O produto interno bruto era 3,7 trilhões de dólares. Neste momento. O que é mais do que o da Índia. Agora, se você for aqui para baixo, na previsão para 2025, veja que a flechinha está vermelha. A população cai para 28 milhões. Como assim? É a previsão deles. De 81 milhões para 28 milhões. Agora, se eles não estão incluindo pandemias e guerras nucleares, então... O que então terá ocorrido na Alemanha? Por que um cenário como esse?
Por que haveria uma redução de 80% na população? Será que eles migrariam? Será que iriam para a Rússia? Ou será que migrariam para os Estados Unidos? Não. Não é esse o caso, como veremos. Talvez para o norte da África. Eu não sei. Mas é interessante como haverá um colapso ou destruição populacional. Claro, de acordo com essa estimativa. E o produto interno bruto cairá para 621 bilhões, vindos de 3,7 trilhões de dólares. Ou seja, a economia será totalmente destruída. Isso me soa como ruína nacional. Já ouviu isso antes? Sim. Quem é que usa o termo ruína nacional? Um profeta. Aham. Agora, isso é bastante sério. As pessoas dirão que é teoria da conspiração. Isso não é teoria da conspiração. Esta é uma previsão estatística da Deagle. Como chegaram a este número, eu não faço ideia. Veja a Itália. A população em 2017 era 62 milhões, que cairá para 44 milhões. Não é tão ruim quanto a Alemanha, mas ainda assim é uma calamidade considerável. Uma perda populacional de 22 milhões de pessoas. Não é brincadeira. Sim. É um desastre horrendo. Com certeza. E o produto interno bruto irá cair de 1,9 trilhões para 1,3 trilhões. Não é tão ruim quanto a Alemanha, segundo eles. Mas por que será? Não te faz pensar? Isso chama atenção e você tem que começar a pensar. Vamos para mais um país não cristão, o Japão. Produto interno bruto, 4,9 trilhões, população 126 milhões. Vamos agora à previsão. População 103 milhões. Eles perderão 23 milhões de pessoas de sua população. É muita gente. É muita gente. É uma perda de 23 milhões de pessoas nos próximos 5 anos, de acordo com eles. E lembre-se, não por causa de guerras. E o produto interno bruto vai cair de 4,9 trilhões para 3,1 trilhões. Não é tão mal quanto a Alemanha. A Alemanha será um caos, mas de acordo com essa estatística. E a Rússia? Em 2017, a população era de 142 milhões. A previsão para 2025 é de 142 milhões. Veja, não houve redução nenhuma. O que essa gente sabe que nós não sabemos? Eu não sei. Ou talvez sabemos. O produto interno bruto, que era de 1,6 trilhões em 2017, na verdade, subirá para 4,3 trilhões. Sim. Isso é muito. Então, irá pelo menos triplicar. Isso é incrível. É realmente incrível. Espanha, um país católico. O que temos aqui? 49 milhões de pessoas no país. O produto interno bruto em 2017 era de 1,3 trilhão. A população cairá para 28 milhões. Quase a metade da população desaparecerá, de acordo com eles, nos próximos 5 anos, seja lá qual for a razão. O produto interno bruto também cairá substancialmente, para 553 bilhões, sendo que agora era 1,3 trilhão. E Israel? Há pessoas que dizem que os judeus estão por trás disso. É um plano dos judeus para acabar com a população. E eu então achei interessante incluir Israel, só para vermos o que eles dizem. A população em 2017 era de 8,3
milhões de pessoas e ela deverá cair para 4 milhões de pessoas, mais da metade da população. Isso é impressionante. O produto interno bruto, que era 348 bilhões, para 70 bilhões. E Israel vai sofrer bastante. França, o que acontecerá? População cairá de 67 milhões em 2017 para 39 milhões. Também é notável. Isso é bastante. É significativo. Agora, não se esqueça que a Índia e a Rússia não perderão população. Vamos agora ver o Canadá. População, 36 milhões. Produto interno bruto, 1,6 trilhão. A previsão para 2025, 26 milhões. 10 milhões. Eles perderão 10 milhões de pessoas. É muita gente. foram? É impressionante. Mas isso é apenas Sim. uma previsão. Mas o que eles sabem que o mundo aparentemente não sabe? E se eles sabem, qual é a Sim, de onde essas fonte? informações estão vindo? Qual é a fonte De onde deles? vem tudo isso? Portanto, o produto interno bruto também cairá. E a África do Sul, vamos ver? A população cairá de 55 milhões para 46 milhões. É uma queda de 9 milhões da população. É bastante coisa. Se você levar em conta que são apenas em 5 anos, a morte de 10 milhões de pessoas é muita coisa, é assustador. E isso também tem que incluir nascimentos e mortes. Sim, E com tudo isso, mesmo assim vai abaixar 9 milhões. mas na Alemanha, 50 milhões. 50 milhões de pessoas morrerão, de um total de 80 milhões. Isto Isso é assustador. é muito assustador. Vejamos agora os Estados Unidos da América. A população de 2017, 327 milhões, cairá para 100 milhões. Agora, O isso que é acontecerá muito. a 227 milhões de pessoas? Migração? 2/3 da população. Será que todos vão migrar para o México? Eu não sei. Isso é não o que não faz faria o sentido. menor sentido. É isso que eles estão tentando dizer. Mas Será que terão ido para o Canadá? não, porque o Canadá também vai baixar. Também caiu, não é? Essas pessoas não irão para lugar nenhum. E segundo eles, não é por causa de pandemia ou guerra. O produto interno bruto cairá para 2,4 trilhões, tendo vindo de 19 trilhões. Os Estados Unidos virariam um país de terceiro mundo nos próximos 5 anos. Bem, na verdade, 4 anos, pois esse ano quase já praticamente. acabou. Não é mesmo? Pois é. E quanto ao Reino Unido? É inacreditável. A população cairá de 66 milhões em 2017 para 15 milhões. 51 milhões de pessoas desaparecerão, segundo eles. Eu não acho que eles Não. vão para a Europa, A Europa vai baixar já que a também. Europa também vai cair. O que eles vão fazer? E na Rússia, a população basicamente continuou a mesma. Então, É algo impressionante. É horrível. É horrendo. O que é que eles sabem? Este aqui é um resumo. Veja a China, por exemplo. A população, em 2017, era 1,380 milhões de pessoas, que ficará em 1,358 bilhões. O que não chega a ser uma grande queda se comparado com o número total, mas o produto interno bruto aumentará de 11,940 trilhões para 16 trilhões de dólares.
Quem será então a maior população em termos de produto interno bruto nos próximos 5 anos? O Brasil terá um aumento de 3 milhões. Os americanos, portanto, não migraram. Aquelas 250 milhões de pessoas não foram para a América Latina. Não foram para o Brasil. O Brasil, por exemplo. Já o México permanecerá exatamente com a mesma população, virtualmente, pois haverá um pequeno aumento. Os americanos não foram para o México e também não foram para o Canadá. Dessa forma, a única conclusão que chegamos é que eles não existem mais. Se eu lhe dissesse que nos próximos 4 anos, virtualmente a maior parte da população dos Estados Unidos seria dizimado, isso te chocaria? É claro. E se eu lhe dissesse que virtualmente 80% da população da Alemanha seria dizimada, isso te chocaria? Você faria uma viagem para lá? Não. Não. Isso é chocante. Com certeza não. Ok, vamos parar um pouco. As pessoas nos acusarão de Causar promover medo. medo. Mas a única coisa que fizemos foi ler as estatísticas. O que poderia levar a este cenário? Mas eu tenho outra pergunta. Aparentemente, os países cristãos sofrerão o maior baque. A Europa, Inglaterra, a Alemanha, a Estados Itália, Unidos. não tanto quanto a Alemanha. A França também, a Espanha também, Espanha, mas não tão mal quanto a Alemanha e a Inglaterra. O Canadá tem uma grande redução e os Estados Unidos é basicamente dizimado. Este é o cenário proposto. Bem, há muitas teorias de conspiração por aí, tentando explicar a razão disso. Asteroides, o planeta X, colisões, mas isso não explica essa destruição seletiva que mira países cristãos. E isso é claro se essa previsão se concretizar. Bem, nós temos aquela citação que diz que a apostasia nacional levará à ruína nacional. A Bíblia diz que a terra envelhecerá como uma veste e que seus habitantes morrerão como moscas. Como moscas. Portanto, haverá uma grande destruição. Agora, quando se tem muita luz, não somos responsáveis por essa luz? E ao rejeitarmos essa luz, a ruína nacional é a consequência. Vamos dar uma olhada nessas questões. Ellen White fez uma declaração no livro Educação que todos os reinos tiveram a oportunidade de fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Babilônia, e daí a Medo-Pérsia, todos esses grandes impérios. Mas eles não viveram da maneira que deveriam. E finalmente eles foram removidos. Então talvez a história possa se repetir para outras nações que tiveram essa grande quantidade de luz. Vamos ver. Vamos tentar unir os pontos. É algo assustador mesmo. O presidente Ronald Reagan chegou a dizer que o mundo certamente se uniria caso houvesse uma invasão alienígena. Seu primeiro discurso foi bastante especulativo, mas ele se tornou bastante claro ao longo do tempo. Também é interessante que Ronald Reagan era muito envolvido no mundo ocultista. Ele não fazia nada na política sem antes consultar os astrólogos. A esposa dele chegou a comunicar-se com entidades e pessoas como os Clintons, por exemplo, também se comunicaram com entidades. Eu não pude evitar, mas, num dado momento em nossas discussões com o secretário-geral, Gorbachev em particular,
Quando você para pensar que somos todos filhos de Deus, onde quer que vivamos no mundo, eu não pude deixar de dizer a ele, imagine quão fáceis poderiam ser a tarefa dele e a minha, e essas reuniões que realizamos, se de repente houvesse uma ameaça a este mundo, de alguma outra espécie, de um outro planeta, aí fora no universo. Nós esqueceríamos todas as pequenas diferenças locais que temos entre nossos países e descobriríamos de uma vez por todas que nós realmente somos, todos, seres humanos, aqui nesta Terra juntos. Bem, eu não suponho que possamos esperar por uma raça alienígena vir e nos ameaçar, mas penso que podemos chegar a esse entendimento entre nós. Obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Será que a Bíblia menciona alguma intervenção exterior? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Agora, as forças do mal no campo espiritual, será que eles participaram de uma guerra contra essa força exterior em algum ponto no passado? É No mesmo? céu. A Bíblia fala de uma guerra que ocorreu no céu. O Espírito de Profecia nos diz que aquela guerra foi tão física quanto qualquer outra. Foi uma guerra de verdade. Você acha que ele está se preparando para outra guerra? Com certeza. Será que ele não gostaria de ter todas as forças ao seu lado para enfrentar essa grande ameaça? A Bíblia diz que ele sabe que não tem muito tempo. Isso mesmo. Agora, muitos políticos negam a existência de forças alienígenas, mas as suas próprias instituições não negam. Vamos então dar uma olhada nisso. O governo federal está cada vez mais aberto a respeito de sua investigação sobre OVNIs, que já dura décadas. Eles gastaram milhões de dólares e as autoridades admitem agora que viram muitas coisas que não entendem. Decidimos perguntar ao presidente sobre isso, e esta foi a resposta semicríptica dele. Veja só. O senhor deu uma entrevista outro dia em que disse que foi informado sobre objetos voadores não identificados. Eles são reais? Bem, eu realmente não quero entrar muito nisso, mas pessoalmente eu tendo a duvidar disso. Eu quero dizer, você tem pessoas que juram terem visto, certo? E os pilotos chegaram e disseram, e esses são pilotos, não são pilotos que estão naquele mundo em particular. Mas tivemos pessoas dizendo que viram coisas. Eu não acredito, mas sabe, acho que tudo é possível. Nós falamos recentemente com um oficial do governo que disse que os Estados Unidos tinham destroços de um OVNI em uma instalação da base da Força Aérea. O senhor sabe algo a respeito? Não sei, não ouvi nada a respeito. Isso não tem estado dentro do governo, não tem sido grande coisa, mas eu vi no seu programa. Não presumo que esteja correto, mas você sabe, eu tenho uma mente aberta, Tucker. Eu sei que o senhor tem, seu presidente. Obrigado por isso. Hoje em dia você pode crer em qualquer coisa, certo? É verdade. Bem, grande parte da mídia tem zombado da existência de objetos voadores não identificados. O Pentágono vem estudando esse assunto há bastante tempo e, aparentemente, em breve divulgaremos alguns dos seus achados que permanecem confidenciais. De acordo com o novo relatório do New York Times, o governo dos Estados Unidos pode ter evidências físicas, e estamos citando, de veículos de outro mundo que não são feitos nesta Terra. O governo também divulgou imagens de avistamento de OVNIs, incluindo um encontro de 2004 gravado a partir de um caça a jato avançado da Marinha. Então, há essa questão de objetos voadores não identificados. Falando nisso, há registro deles na arqueologia. Nós temos essa noção de que o homem sempre foi primitivo e que nossa geração atingiu o ápice da cultura, da ciência, que nós somos brilhantes, mas a Bíblia menciona uma raça muito melhor do que a nossa, os antediluvianos. E até mesmo a geração pós-diluviana, Noé e seus filhos, eram brilhantes. Sim. Eles eram muito altos, com grandes longevidades. E tem havido estudos muito interessantes por aí. Alguns estudos sobre arqueologia escondida, eles descobriram tecnologias impressionantes que nem mesmo nós entendemos. Tem havido conversas a respeito de descobertas militares.
É interessante que Adolf Hitler enviou um grande time arqueológico para o Pro Egito é. durante a guerra, pois ele queria encontrar alguns desses segredos. Ele julgou ser muito importante procurar por esses segredos. Agora, até hoje não sabemos o que aconteceu com esses segredos. Isto se ele de fato o encontrou. Bem, parece que fomos fundo na conspiração. Bem, mas eu mesmo tive envolvido com o ocultismo. Eu praticava experiências fora do corpo. Isso é parte do meu testemunho. Meu padrasto foi um dos que elaborou a revista Espaço Sideral para o movimento New Age. E ele era fascinado por todas essas coisas. Uma vez estávamos sentados em um restaurante na Cidade do Cabo, em frente ao mar, e de repente, 2 objetos voadores não identificados apareceram em cima do oceano e todo mundo viu. Todos foram para a janela e esses 2 objetos começaram a brincar, indo para frente e para trás, para cima e para baixo. Eu vi com os meus próprios olhos. Meu padrasto estava lá, minha esposa estava lá, todo mundo viu. Nós assistimos isso por um tempo, e então chegaram 2 caças Mirage, que começaram a perseguir os objetos. Acontece que os objetos começaram a fazer os caças de bobo. Quando os aviões chegavam perto, eles, iam para cima em um instante. E o caça Mirage tinha que fazer uma longa volta para perseguir de novo o objeto, e ficou tão ridículo que eles desistiram. E daí então os 2 objetos foram embora. Será que eram reais? Claro que sim. Eu mesmo os vi, e não foi uma ilusão, porque um monte de gente viu também. É interessante que o pessoal da ufologia tem muitos relatos de haverem se comunicado com esses seres, mas o que eu acho bem interessante é que sempre que eles estabeleceram contato, houve manifestações espirituais. Sim. Por exemplo, as pessoas começaram a falar em línguas quando entraram em contato com esses seres. É o que elas mesmas afirmam. Em uma palestra anterior, eu falei a respeito disso. E eles também usam emblemas, como a serpente de asas. Isso é uma referência bíblica. Portanto, meu entendimento atual, assim como daqueles que saíram do mundo ocultista e passaram a acreditar na Bíblia, todos achamos que, de fato, estamos lidando com forças externas, forças demoníacas. Sim. Estas são manifestações demoníacas. E, aliás, também tivemos experiências com UFOs na fazenda em que morávamos. Esses aí eram em formas brilhantes que corriam de um lado para o outro no céu e rodeavam nossa casa e deixavam marcas de queimado no chão. Outras pessoas relataram o mesmo. Eu vi isso com os meus olhos, tudo quando eu estava profundamente envolvido no mundo ocultista. Hoje, no entanto, eu sei que a fonte disso é demoníaca. Agora, quando as pessoas dizem que interagiram com esses seres, seria possível que pessoas do alto escalão do governo também tiveram interações com esses seres? Agora sim, estamos conspirando, não? Vamos tomar cuidado. Mas É bem possível, você sim. acha isso possível? Há literalmente centenas de livros escritos sobre isso, e é muito difícil distinguir o que é verdade ou ficção. Mas por causa da minha experiência, eu sei que essas coisas são reais e que elas são, na verdade, manifestações espirituais. E é claro que estes seres possuem algum tipo de tecnologia. Será que Deus também não possui tecnologia? Sim. É claro, ele pode dominar qualquer força da natureza. Será que os demônios também não possuem algum tipo de domínio sobre elas? Claro que sim. Com certeza. Agora, vamos continuar.
Nós vemos essas notícias até mesmo em jornais de renome, como este aqui, da Alemanha. Grandes círculos atraem centenas de curiosos na Bavária. O Augsburger Allgemeine relata que os círculos nas plantações têm sido formados na região ao redor de Ammersee já há anos. E vale a pena mencionar que há uma importante estação de comunicação de satélites naquela região, etc, etc. Você sabe essas coisas. Há também as pedras guias da Geórgia. Elas foram colocadas lá por indivíduos misteriosos. Todos sabem que existe um acrônimo, não é? O cara que foi lá para pedir, encomendar que essa pedra fosse feita para eles, as iniciais do nome dele eram interessantes. Ele se chamava de R.C. Christian. E as pedras guias da Geórgia possuem os eventos previstos por eles. E o R.C. Christian também colocou lá naquele local a Era da Razão. Agora, precisamos ir ao Apocalipse capítulo 11 nessa conversa, já que queremos levar tudo isso na Bíblia. É assustador, mas é fascinante. Temos que passar tudo isso pelo nosso filtro, a Bíblia e o Espírito de profecia. Vamos peneirar tudo para ver onde estamos e para onde estamos indo. Agora, a Era da Razão é algo que vem acontecendo já há algum tempo. Ela foi iniciada no aspecto político na época da Revolução Francesa. Mas, afinal, essa razão defende o quê? O primeiro objetivo é manter a humanidade debaixo de 500 milhões de pessoas. Isso é 500 milhões de pessoas, o que quer dizer que quase toda a população mundial precisa ser dizimada. Afinal, de 7 bilhões para 500 milhões, para onde toda essa gente vai? Conduzir a natalidade com sabedoria. Isso está lá nas pedras da Geórgia. Portanto, guiar a natalidade, quem vai tomar conta da natalidade? Os governos. O governo tomará conta da natalidade. Quando eu fazia parte do mundo ocultista, o meu padrasto, sobre quem já falei aqui, que foi um dos pioneiros do movimento New Age e que também me apresentou a pessoas muito poderosas naquele meio, eu conheci os médiuns da África, falei com eles face a face. Isso é parte do meu testemunho. Mas isso se torna muito interessante. Diminuir a população, guiar sabiamente a natividade, mas ele estava escrevendo um livro que eu não sei se ele terminou antes de morrer. O nome era Meritamia. Era baseado no sistema de méritos, meritamia, em que você só poderia reproduzir caso você se enquadrasse a algumas exigências. Então, se você estava envolvido em algo como votação, por exemplo, você precisaria ter uns pontos de mérito, caso quisesse fazer aquilo. Se quisesse ir e vir, também precisaria de pontos de mérito. Caso quisesse se reproduzir, então algo precisava ser destravado. Algum tipo de tecnologia teria que ser usado. E isso foi anos atrás. Eu estava imerso nesse tipo de pensamento. E quando você olha para a tecnologia chinesa hoje, que na verdade é universal, eles não têm um sistema de pontos? Com certeza. Sistema de pontuação, Se você quer viajar, você precisa de alguns pontos. Se você quiser fazer outra coisa... E agora com o coronavírus, eles têm um programinha para celular e você tem que escanear o seu QR Code e se tiver verde, você pode entrar nessa loja ou o que seja. Vamos então dar uma olhada nessa conspiração descarada. A Era da Razão. Agora, os jesuítas são muito racionais. Lembra que falamos sobre Richard Gullett? Razão
informada pela fé. Eu disse, não, é o contrário. Mas são eles que dizem que a razão é a norma maior. Este é o pensamento jesuíta, a razão. Estamos entrando na era da razão. E para quem ainda não percebeu, esse RC Christian significa cristão católico romano. Cristãos romanos católicos. Não a é? Sociedade de Jesus. Eles querem a era da razão. Eles querem unir a humanidade através de uma nova língua. A Bíblia diz que Babilônia falava uma língua. Eles querem voltar a ser Babilônia. A Bíblia os chama de Babilônia. Nós, por outro lado, devemos nos certificar de sair da Babilônia, de não ter nada a ver com ela. Será algo bastante difícil. Mas veja, isso é apenas uma introdução. Ainda vamos nos aprofundar bastante. Temos que controlar a paixão, controlar a fé. Será que podem fazer isso com um aplicativo? Sim. Ou poderiam fazer isso com inteligência artificial? Sim. Seria possível controlar genes que afetam as regiões cerebrais da fé? Todas as coisas devem ser controladas através da razão equilibrada. Mas quem será que controlará a razão? Para controlar aqueles que não querem ter a mesma razão que eles. Eles querem ser os controladores e você será o controlado. Proteger os povos e as nações com leis e tribunais justos. Eu não sei se eles vão conseguir isso. Todas as nações governem internamente, mas resolvam disputas externas em uma corte mundial. Evitar leis irrelevantes e cargos inúteis. Equilibrar os direitos pessoais com os deveres sociais. Tem a ver com justiça social. Prezar a verdade, a beleza, o amor, procurando sempre harmonia com o infinito. O infinito deles, com certeza, não é Deus. Não o Deus da Bíblia. Não foi Deus que disse, multiplicai-vos? Sim. Essa gente diz o contrário. Não seja um câncer para a Terra, deixe espaço para a natureza. Isso soa como mudança climática. Mudança climática. Dê espaço para a natureza, eles dizem isso duas vezes. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários, isso soa como tirar o dinheiro da polícia. Claro, vamos nos livrar da polícia também. Eu vou deixar o link para um documentário feito sobre esse tema das pedras guias da Geórgia. É muito interessante, se chama Nuvens Negras sobre Elberton. Eu vou colocar o link isso aí. seria bem interessante. Aqui está um artigo da National Geographic. Novo objeto atrás de Plutão aponta para o misterioso planeta X. Aquilo que conhecemos no Sistema Solar acabou de ganhar mais um membro, um corpo pequeno de gelo que leva 40 mil anos para dar a volta no Sol. Existem sites dizendo que encontraram um planeta X em algum lugar. Segundo alguns, este planeta destruiria os Estados Unidos. A alegação é que os Estados Unidos seria dividido em dois, haveria um grande oceano onde o Mississippi fica agora, que se uniria aos grandes lagos, e as duas costas se tocariam e todas as grandes cidades desapareceriam. É isso que eles dizem. Só que não há evidências da existência desse planeta. E também houve alguns outros profetas que preveram algumas coisas sobre esse planeta X e alguns outros nomes para ele. Agora eu me pergunto, uma vez que isso aí não é verdade, onde encontramos a verdade? Nas pedras da Geórgia? É claro que não. O único lugar onde podemos encontrar a verdade é na Bíblia. A palavra de Deus é verdade. Agora, a Bíblia diz o que é que vai acontecer a este mundo. A Bíblia diz o que irá acontecer com o mundo cristão quando este estender a mão sobre o abismo para pegar as mãos de Roma, para implementar esse sistema que coloca a razão acima do governo de Deus, que quer colocar as tradições humanas acima da lei de Correto. Deus.
E uma vez que essa decisão tenha sido feita e a perseguição começado, Deus então irá intervir. E nós lemos no espírito de profecia, em Mateus 24, que as calamidades aumentarão, que haverá calamidades, destruições de cidades, não é o que diz lá? E que essa destruição e essas calamidades farão com que as pessoas decidam implementar leis de caráter religioso, como, por exemplo, o decreto dominical. Será que o diabo quer atribuir à natureza e a um suposto planeta X ou a outro tipo de forças? Temos também os filmes. Você sabe, Hollywood, na verdade eu não chamo de Hollywood, eu chamo de teatro jesuíta. As pessoas já pegaram a ideia. Mas a intenção deles é de preparar as pessoas para o que está vindo. Eles estão desensibilizando as pessoas toda hora. Como, por exemplo, a pandemia. Quantos filmes já foram feitos sobre pandemias? Então, uma vez que chega de verdade... Pois é, todos já entraram no trem. Me permita citar diretamente o mundo ocultista. A Alice Bailey disse que em 2025 a hierarquia se manifestará. Olha que interessante. A Alice Bailey é a profetisa das Nações Unidas. Essa mulher é a seguidora de Blavatsky. Sim. Quando eu ainda estava envolvido em todas essas coisas, eu fui informado claramente por um dos maiores médiums do mundo, que se você estuda Blavatsky, então você chegou lá. Essa é uma experiência pessoal minha. E a Alice Bailey, através do Templo do Entendimento lá nas Nações Unidas, tem um propósito de educar o mundo inteiro. O próprio sistema educacional foi guiado por Alice Bailey. Veja esta citação. Este livro se chama A Externalização da Hierarquia. Eu já vou explicar o que é a hierarquia. A hierarquia são aquelas entidades mestres que conduzem o mundo nos bastidores. Isso é uma realidade dentro das Nações Unidas. Correto. Do contrário, ela não estaria oficialmente afiliado a organizações que adotam esse pensamento. E esta hierarquia, se você conhece a Bíblia, é naturalmente uma hierarquia demoníaca. Eles são demônios se comunicando com a humanidade. É exatamente do que se trata. Agora, veja a editora. Foi escrita em 1957 pela Lucis Trust, que originalmente era a casa publicadora Lucifer, mas como o nome era muito descarado, acabaram mudando para Lucis Trust, que é a mesma coisa, diz ela. Portanto, um grande novo movimento está acontecendo e um aumento tremendo da interação está a ocorrer. Interação com quem, eu me pergunto? Sim. Isto deverá ocorrer até, veja só, o ano de 2025. Nos anos em que transcorrerão entre agora e esta data, serão vistas mudanças muito grandes. Quando isso foi escrito? 1957. Não é interessante? Mudanças muito grandes ocorrerão. E na grande assembleia da hierarquia, do que ela está falando aqui, Martin? Uma reunião dessas forças demoníacas. Um encontro das forças demoníacas, que ocorre normalmente a cada século. O ano de 2025 será a data para o primeiro estágio da externalização da hierarquia. Martin, o que significa isso? O que você acha? Será quando eles se apresentarem à humanidade, para que possamos vê-los face a face,
Você não acha que Satanás se disfarçará de anjos de luz, dizendo, eu sou o Cristo, eu voltei? Sim, eu mudei as leis. O espírito de profecia não diz exatamente isso, que ele diria que mudou a lei? Será então que até este ponto não terá ocorrido o decreto dominical? Sim. Ele não dará apoio ao Sim. decreto? Será que as calamidades não farão com que as pessoas creiam nessas coisas? Veja que estamos colocando no cenário bíblico. Quais países seriam mais afetados? Aqueles que tiveram a Os luz países protestantes. e a rejeitaram. E a apostasia nacional será seguida Pela pela... ruína nacional. É interessante. O ano de 2025 será a data em que ocorrerá o primeiro estágio da externalização da hierarquia. O presente ciclo, que é agora até aquela data, essa data é importante para ela. Sim. E qual era a data do Deagle? 2025. E qual era a data naquele videoclipe? 2025. E quem conduz Hollywood? Os jesuítas. O teatro jesuíta. Fascinante. O ciclo presente, agora até aquela data, é tecnicamente chamado de o estágio do precursor. Precursor de quem? Satanás. Satanás. Sua natureza é preparatória, probatória em seus métodos. Nossos limites não estão sendo testados agora mesmo Sim, até que ponto eles podem impor esse controle sobre nós? e procuram ser reveladores em suas técnicas e resultados. Podemos perceber, então, que os Chohans, os mestres, os iniciados, os discípulos mundiais, discípulos e aspirantes afiliados à hierarquia... Espera só um pouquinho. De acordo com esta afirmação de Alice Bailey, que é parte oficial dos poderes que governam este mundo, estariam algumas pessoas deste planeta envolvidas nesta questão? Estariam os governantes conversando com esta hierarquia? Sim. Então existe uma interação com o mundo demoníaco? Estariam os demônios dizendo, haverá uma intervenção, preparem-se para ela, aplanem os caminhos. Uhum. Isso realmente soa conspiração, não? Eu espero que as pessoas sensíveis não tenham assistido até aqui. Colocado os chapeuzinhos de papel alumínio. Isso. Podemos ver então que os Chohans, os mestres, os iniciados... Onde encontramos iniciados? Nas sociedades secretas. Aham. E como eles chamam alguém que lidera uma loja maçônica? Um mestre, um grande mestre. Um grão-mestre? Até mesmo o mestre adorável? Apenas o mestre adorável já é um absurdo. Jesus disse, não chame ninguém de mestre. Devemos adorar somente o Senhor Deus. E aqui está esse homem que se Mestre chama adorável. de mestre adorável. Isso deveria abrir os olhos de qualquer pessoa envolvida com sociedades Com as secretas. sociedades secretas. Elas não deveriam sair correndo, não deveriam fugir delas, sabendo que se tratam de organizações demoníacas, uma vez que utilizam esse tipo de terminologia, mas eles não enxergam. Iniciados, discípulos mundiais, discípulos e aspirantes afiliados à hierarquia, afiliados, Isso significa unidos a forças demoníacas. sentados à mesma mesa. Todos estão agora passando por um ciclo de grande atividade. Hoje, os seres humanos como um todo são tão invocativos que o curso da vida da hierarquia e de seus planos até o momento tem estado sujeito a mudanças. Fico feliz em saber que Deus interfere. São adiados até que certas determinações interiores, seguramente hierárquicas, sejam tratadas e ao apressamento de certos planos que foram programados, se posso usar essa palavra, para ocorrerem em vários séculos depois, mas os quais, graças à preparação inesperada da humanidade, já podem ocorrer. Não prematuramente,
mas seguramente e na plenitude do tempo. É impressionante. É claro que isso aí é bobagem. Satanás não conhece os tempos exatamente, mas ele vai preparando seus associados, trabalhando, dizendo, olha, vocês são tão brilhantes. Olha, eu já ouvi muitas dessas comunicações. E a maneira como ele fala é... Veja, por exemplo, o movimento da nova era. Como Maitreya fala, meus queridos, meus amados, meus filhos inteligentes. É muito irritante. E essa terminologia de plenitude dos tempos também é muito... Eu já ia falar sobre isso. Fico feliz que você percebeu a plenitude dos tempos. Ele sabe o tempo em que estamos. Nós já falamos sobre períodos de tempo, e nós certamente não os fizemos longos períodos de tempo, mas a data de 2025 se encaixa bem naqueles períodos de tempo. Mas veja bem, isto aí é um demônio falando sobre 2025. Correto. Nós não calculamos nada. A plenitude dos tempos, com relação ao planejamento específico sobre o qual falamos, é a partir de agora até 2025. A data é bem enfática. É certamente o curto período de tempo no qual veremos a consumação dos propósitos maiores, dos logos planetários. Isso é a palavra. É Satanás tentando tomar o lugar de Jesus Cristo. Terrível. Inacreditável. Trabalhando através dos 3 grandes centros dentro de seu corpo de manifestação. São seus discípulos. São os governos do mundo. Bem, existem rumores nos campos de, por exemplo, o rei do Maná. Maná, o rei do Maná, que governa todas as nações e se assenta sobre esse pote de ouro que ele usa para financiar as nações, que cada líder do mundo, é o que diz nessas páginas, que cada líder precisa assinar um contrato com esse Logos. Isso é interessante. Veja, isso soa como conspiração das boas, não? Mas não é. Pois o que estamos fazendo aqui é ler diretamente da fonte. Sim. E se alguém não quiser acreditar nessas fontes, tudo bem. Acontece que as Nações Unidas programam o seu calendário baseado nisso. E o ano 2025 está se tornando bastante presente, pois ele é citado aqui e acolá. Este propósito era de natureza tripla. Eu fiz essa aplicação prática e ilustração imediata para ensinar sobre glamour, ilusão e maia, porque o problema do mundo todo atingiu uma crise hoje, e porque o seu esclarecimento será um tema notável de todo o progresso. Veja isso, educacional. Seremos reeducados? O Papa não presidirá um encontro muito em breve dizendo que devemos ser reeducados? Sim, eles não têm campos de reeducação? E todas essas coisas interessantes. Será que os jesuítas, em seus artigos, nos dizem que precisamos ser reeducados? Sim. Especialmente a juventude? Sim. E quanto a esse grupo mais velho, que é difícil, será que eles precisariam ser eliminados para não estragar a festa? Religioso, reeducação econômica. Estamos vendo isto no momento? O grande reset. O grande recomeço, que deve ser feito até quando? 2025. E isso é apenas a ponta do iceberg em relação a onde estamos indo. Qual é o plano deles? Como reeducar a humanidade. Qual é o plano deles em relação à reeducação religiosa? Qual é o plano deles em relação à estruturação econômica? Tudo isso parece ficção científica. Falamos sobre UFOs, sobre contato com alienígenas, falamos sobre hierarquias, falamos sobre Logos e o falso Cristo, o planeta X. As pessoas dirão, isso é ridículo, esse homem enlouqueceu?
Será mesmo? Nós veremos. Veremos, não? Vamos dar uma olhada agora numa citação do Espírito de Profecia. Manuscritos número 614, Sociedades Secretas e Confederações. Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, haverá uma maior e maior exibição externa do poder pagão. O que significa isso? E isso é interessante quando se pensa nisso tudo que você mencionou nos episódios passados. O que é uma exibição externa? Uma coisa É visível. algo visível. Então, conforme nos aproximamos do fim, haverá grandes e cada vez maiores exibições externas do poder pagão. Ou seja, as forças demoníacas se manifestarão. E de acordo com Alice Bailey, quando isso Por acontecerá? volta de 2025, 2025. todos os poderes pagãos, todos esses poderes se opondo a Deus. Divindades pagãs manifestarão o seu sinal de poder e se exibirão diante das cidades do mundo, e essa delineação já começou a acontecer. Quando começou o Em Espiritismo? 1844. Em 1844. Houve a primeira comunicação do Espiritismo moderno. 1844. Desde então, isso escalou até o movimento Nova Era. Mas quem está por trás deste movimento? Quando o estudamos, quando se assiste à série Ataque Total, veremos que são jesuítas que estão por trás e no controle de todos esses movimentos. Sim. Eles têm o dedo em tudo isso. Aquilo que temos lido foi profetizado pelo Espírito de Profecia, que é o nosso filtro. Correto? Por uma variedade de imagens, o Senhor Jesus representou João, o caráter perverso e a influência sedutora daqueles que têm se distinguido por sua perseguição ao povo de Deus. Quem são esses? Quem merece destaque por sua perseguição ao povo de Deus? A Igreja Católica Romana. Exatamente. A Inquisição. Milhões de pessoas foram mortas por ela. Será então que Roma estará envolvida nisso? R.C. Christian, que trará à tona a Era da Razão, despovoamento, controle das mentes, controle dos governos, reestruturação econômica, controle de reprodução, controle de natalidade. controle religioso. Todos precisam de sabedoria para estudar cuidadosamente o mistério da iniquidade, que se manifesta tão largamente no encerramento da história dessa terra. Meu querido irmão Martin, pelo que oramos antes de começar essa conversa? Por sabedoria. Por sabedoria. E quantos precisam de sabedoria? Todos. Todos. Será então pura teoria da conspiração considerar essas coisas e procurar entender como elas se encaixam no cenário atual? Será que não estamos diante de algo que nos leva a entender que chegou a hora? Por favor, gente, acordem. Acordem, estamos no limiar do clímax da história. Precisamos estudar essas coisas. Não é E não é conspiração, para causar o medo. é realidade. Acorde e veja o que está acontecendo. Exatamente. Essa terrível imagem desenhada por João, aonde? Em Apocalipse. Que demonstram quão completamente os poderes da Terra se entregarão ao mal. Poderes da Terra, seria isso algo universal? Deveria mostrar àqueles que receberam a verdade quão perigoso é se relacionar às sociedades secretas ou unirem-se de qualquer maneira àqueles que não guardam os mandamentos de Deus. Meu irmão, se as pessoas não acordarem agora, jamais acordarão.
E veja que nós nem começamos direito. Nós apenas citamos. Nós apenas citamos o plano de fundo. Veja, a verdade é mais estranha do que a ficção. Nós acabamos de começar a visualizar as coisas. Nos próximos episódios, nós falaremos direto sobre essas questões. É absolutamente inacreditável o que está acontecendo no mundo hoje. Sim. E a minha oração é que isso leve as pessoas a acordarem, a compreenderem este grande conflito entre o bem e o mal. Precisamos compreender onde estamos nesta batalha. Precisamos tomar uma decisão. Se pudermos expor este grande mal, como os poderes da terra se entregarão ao mal, se pudermos mostrar como esse sistema que está sendo montado é mal até a raiz, talvez então as pessoas optem pelo Deus vivo. Sim, e pedir ajuda. Esse é o nosso objetivo com esses programas. Acordem, escolham o Deus vivo, não sigam esse sistema. O Senhor está muito perto. Amém. A hierarquia já nos revelou qual é o seu calendário. Não deem ouvidos àquelas vozes que dizem que tudo está muito longe. Não, está prestes a acontecer. Que Deus nos dê sabedoria enquanto conversamos mais sobre isso, para vermos aonde o mundo está caminhando e entendamos a verdadeira natureza de nossas decisões. É sobre escolher o caráter de Satanás ou o caráter de Deus. Vamos orar. Você ora para nós? Nosso Pai dos céus, nós vivemos em tempos tão interessantes, mas também perigosos. E por isso precisamos de Tua sabedoria mais do que nunca. Oramos para que Tu nos abençoes, nos ajudes, nos dê discernimento com o Espírito Santo, para que nós possamos distinguir por onde ir. E que nós sempre saibamos que devemos depositar a nossa confiança 100% em Ti. Agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Quando o sino aparecer, clique novamente para receber notificações. Para assistir ao próximo vídeo, clique aqui. Obrigado.